Muito bom, galera. Gari 11, vamos lá, vamos falar desse fundo imobiliário hoje aqui no canal. Eu sei que é um fundo que tem atraído muita atenção, a gente vê um crescimento considerável aqui na base de cotistas, é um fundo que a galera gosta de estudar por conta da diversificação, é um fundo base 10, então a galerinha aí do mercado adora entrar no fundo base 10. Então o Gari 11 tem uma combinação aí que acaba atraindo muita gente. E aí saiu o relatório gerencial mais recente, o relatório de fevereiro, já comentando aí sobre a fotografia final depois da venda do imóvel BRF. E aí vamos comentar um pouco aqui sobre números, sobre o relatório do Gari 11, tá bom? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E ó, lembrando, dia 17 de abril, eu vou começar uma mentoria ao vivo, uma mentoria de 6 semanas para te ensinar a montar uma carteira segura, saudável, com fundos imobiliários de qualidade. E aí uma carteira que vai te permitir fazer seus 50, 100, 200 reais ou mais de renda passiva mensal. Então se você quiser participar, entra aqui na descrição do vídeo, vai no link que está aí, o formulário de aplicação, preenche. Se você for aprovado, eu vou entrar em contato com você e aí a gente finaliza o seu processo de inscrição, tá bom? Então, vamos lá, galera. Gari 11, estou gravando aqui nos primeiros minutos de pregão, fundo aqui cotado a 8,50, um yield aqui de 12,35 nos últimos 12 meses, uma boa liquidez, mais de 4 milhões de reais, um patrimônio de 1,3 bilhão, mais de 1% de participação no IFIX, mais de 320 mil cotistas, então um fundo realmente que acabou atraindo muita gente, seja por conta do portfólio, seja por ser um fundo aí de base 10, querendo ou não, isso acaba atraindo muita gente. E vamos lá, relatório gerencial aqui, vamos trazer os principais números do Gari 11. Então já de cara, a gente já tem aqui os principais números, tá bom? Então, ó, é um fundo que conta aqui com 39 imóveis. Quem me acompanha aqui sabe que esse é um parâmetro que eu gosto muito de observar. Por quê? A gente traz uma diluição do risco. Quanto mais imóveis, quanto mais inquilinos, melhor. Você não fica tão dependente de receita, em termos de receita, você não fica tão dependente de um inquilino, você não fica tão dependente de um imóvel, tá bom? Então, quanto mais diversificado, melhor. A gente tem aqui ó, um fundo com vacância zero, excelente, né? A gente sabe que quando a gente está falando de um fundo de tijolo, vacância é um ponto que acaba prejudicando, porque aqui impacta diretamente a receita. Imagina, você tem um fundo ali com vários imóveis e vários imóveis vagos, uma vacância alta. Vai dar bom? Certamente não, né? Então, vacância baixa é sempre muito interessante. E aqui no caso do Gari, a gente tem vacância zero, tá bom? Prazo médio de vencimento de contratos. Isso aqui traz muita segurança financeira, traz previsibilidade de receita, de resultado, previsibilidade de dividendos, o que é muito bom, né? E também previsibilidade ali para a assunção das obrigações financeiras. Prazo médio na casa de 13 anos, então realmente esse é um fundo que tem um prazo médio de contrato bem longo, tá? Acima de 10 anos. Benchmark do fundo aqui é IPCA mais 6, tá? A gente tem aqui a taxa de administração escalonada de acordo com o patrimônio, taxa de performance aí de 20%, tá bom? Então, logo aqui no início, a gestora já comenta aí sobre a liquidação do imóvel e daí ela comenta melhor lá na frente como é que fica a questão da alavancagem, tá bom? E aí, com essa venda, com toda essa organização financeira do fundo, a gestora ela já trouxe aqui o guidance para o restante do semestre, tá bom? O que é importante comentar? Guidance não significa promessa de retorno. Você não deve encarar isso daqui como uma promessa. A gestora me prometeu pagar tanto. Não, isso aqui é uma expectativa com base nos números atuais, com base no que a gestora tem ali de cenário. Pode ser que isso mude? Pode, para baixo, para cima. Aqui é só uma expectativa, tá? Não quer dizer que seja uma promessa. E aí a expectativa da gestora é manter ali uma distribuição entre 8,3 e 9
centavos, o que dá mais ou menos ali um yield entre 11% e 13% ao ano. Isso aqui é anualizado. 11% ao mês é outra história. Tá bom? Então aqui é um dividendo anualizado. Beleza? E o que é bacana comentar, vou até colocar um zoom aqui na demonstração de resultado, tá? A gente vê de janeiro de 2024 para frente, a gente compara aqui o resultado líquido e a distribuição de resultado. A gente vê que em alguns meses a gente teve uma distribuição igual ao resultado líquido, ou seja, o fundo distribuiu o que ele teve de resultado líquido, despesa menos receita menos despesa, só que depois de um tempo o fundo começou a distribuir menos do que o que ele tinha de resultado líquido. Então, querendo ou não, isso acaba aumentando ali a reserva não distribuída, ou seja, o fundo tem uma boa diligência de distribuir menos do que o que ele tem de resultado líquido. Então, isso acaba sendo um ponto bastante positivo quando a gente olha nos últimos 12 meses. O fundo teve um resultado de mais ou menos 138 milhões, distribuiu 136, tá bom? Então a gente vê que o fundo aqui ele acaba fazendo essa diligência de distribuir menos ou empatado com o que ele teve ali de resultado. Quando a gente olha aqui para performance, a gente vê que o GARI 11 está conseguindo entregar um retorno na média acima do yield de mercado e também acima da NTNB 35, ou seja, Tesouro IPCA 2035. Então a gente vê um bom spread aqui, mais ou menos 4,5%, tá? Então é um fundo que está me conseguindo entregar ali um retorno até superior ao Tesouro IPCA. Porque é aquela lógica do risco. Poxa, se eu tenho o Tesouro IPCA e hoje está me pagando IPCA mais 7, por que eu vou correr risco de renda variável se eu posso ter uma taxa extremamente interessante na renda fixa? Então é importante a gente comparar quanto a mais de ganho que a gente vai ter para correr aquele risco. Se eu vou correr mais risco, eu quero mais dinheiro, é evidente. Tá? Então, esse nível de resultado acima da taxa livre de risco, vamos colocar assim, é um parâmetro interessante da gente consultar. Quando a gente olha para portfólio, tá? O fundo tinha 40 imóveis, vendeu um, agora conta com 39 imóveis, o fundo focado em dois tipos de ativos, né? Então a gente tem renda urbana e galpões logísticos, contratos 100% atípicos, então isso traz muita segurança financeira para o fundo numa rescisão antecipada. Vamos supor, né? O fundo tem um inquilino que tem mais 120 meses de contrato. E aí ele decide interromper hoje, faltando 120 meses para acabar. A multa rescisória vai ser proporcional a esses 120 meses. Tá? Então, o fundo vai receber de multa aquilo que falta para o vencimento do aluguel. Tá bom? Então, isso acaba trazendo muita segurança financeira. O fundo está presente aqui em 9 estados do Brasil e tem 6 locatários high grade. Tá bom? Então, Carrefour, a British Tobacco, a Mateus Mits, tá? Que é o Grupo Mateus, né? O Grupo Pão de Açúcar, Air Liquid e a Manara. Tá? Hoje, a maior parte da receita vindo aqui de Carrefour. E o fundo majoritariamente exposto em São Paulo, majoritariamente exposto em renda urbana. Engraçado que o fundo começou com um fundo de galpão logístico, ele era o GALG, e aí a gente teve a 5ª emissão de cotas, a gente teve essa mudança também no regulamento, e o fundo passou ali a ser um fundo híbrido, focado em renda urbana e galpões logísticos. E aí 100% dos contratos atípicos. E aqui a gente tem um pouco da distribuição geográfica aí do fundo. Beleza? Boa! Então, aqui os imóveis, tá? Mais de 500 mil metros de área bruta locável. E aí comentando sobre cada imóvel, a localização. E vamos lá. Vamos para a parte que é interessante aqui, que é a parte de alavancagem. Aí comentando um pouco sobre os inquilinos, qual que é o percentual que cada inquilino responde aqui na receita. Boa, vamos lá. Então, como é que fica a questão da alavancagem, tá? Considerando todas as movimentações que a gente tem envolvendo lá o imóvel do Carrefour, que o fundo acabou comprando muitos imóveis aqui de Carrefour, 15 imóveis, se não me falha a memória. Considerando também esse resultado da venda do BRF Visa, a gente tem aqui uma disponibilidade de cerca de 546 milhões de reais, tá? Esse nível de disponibilidade, ou seja, a caixa do fundo, cobre cerca de 10 anos das obrigações. Aqui a gente tem o cronograma de amortização das obrigações.
hoje o patamar de alavancagem do fundo está na casa de 25%. Não é um patamar baixo, mas o que é interessante, a vacância do fundo ela não é alta. O fundo está com vacância zerada, todos os imóveis ocupados, prazo médio e longo. Então, querendo ou não, apesar da gente ter uma alavancagem mais alta, o fundo está bem saudável. E além disso, as operações de alavancagem elas são casadas com os contratos de aluguel. Tá bom? E aí, se o fundo também faz uma gestão ativa, vende um imóvel, aquele CRI ele é quitado. Então, quando você troca a titularidade do imóvel, a gente tem a quitação do CRI. Então, ele passa a não ser mais um passivo para o fundo. Tá bom? Então, esse é um perfil aqui da alavancagem financeira do GARI. O endividamento ali está casado com um contrato de aluguel. Então, você não tem descasamento de indexador, você não tem descasamento de prazo. Então, tudo caminha junto ali, o que é bastante interessante. E aqui a gente tem uma comparação do GARI em termos de patamar de dividend yield, olhando para fundos híbridos, fundos só de renda urbana, fundos só de galpões logísticos. Então, a gente vê que o fundo realmente está bem posicionado. Patrimônio de mais de 1 bilhão, 39 imóveis, vacância zerada, contratos 100% atípicos. A gente tem baixos inquilinos, número baixo de inquilinos, prazo médio e longo, fundo olhando para PVP ainda descontado, tá bom? Então, a gente tem aqui, fez um apanhado geral aí sobre números do GARI 11, e aí principal foco aqui do relatório também foi comentar sobre essa questão da alavancagem. A venda do imóvel BRF já era algo que estava ali já se arrastando por algum tempo e tudo mais, e aí, enfim, finalmente foi concluída, destravou mais de 70 milhões de lucro para o fundo, e aí a gente já tem uma nova fotografia da alavancagem financeira. Então, é uma alavancagem relativamente alta, mas quando a gente olha para a disponibilidade, quando a gente olha para o perfil de alavancagem, é algo que traz até uma certa segurança. Quando a gente olha para os fundamentos do fundo, a questão da vacância, os contratos, isso acaba trazendo um nível a mais de segurança. Beleza? Então, galera, comentamos aqui sobre o GARI 11, mais um vídeo aqui para o canal. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço aqui os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Caso tenha interesse em participar da mentoria, vai no formulário de aplicação que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado pela tua atenção. Nos vemos aí num próximo conteúdo. Forte abraço!